27 de dezembro de 2017, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Silvio arrumava seu sítio quando a polícia chega para prendê-lo pela morte de 2 crianças. O delegado avisa: "Eu sou Deus e vim prender o diabo." Silvio não sabia que seria ele a maior vítima do maior erro da polícia e da justiça gaúchas. Silvio não havia matado as crianças. Silvio não era o diabo. E ele sobreviveu à farsa armada por um delegado para contar ele mesmo a sua própria história. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixe você ver comigo até o final desta conversa que eu vou ter com uma figura central de um crime que vai lá para trás, em tipo caso Evandro, quando inocentes são colocados como culpados, como escola base em São Paulo, onde é organizada uma história para inventar um criminoso e com isso ganhar holofotes e tudo mais, que é o Silvio. Eu já fiz aqui no canal, eu tenho a entrevista com o advogado dele. Eu também tenho um caso comentado sobre esse crime, onde, além de terem 2 crianças que não sabemos nem quem são, que são vítimas de alguma violência, que a gente não consegue descobrir nem a identidade, nem os autores, e nem a dinâmica, e nem tudo mais, a gente também tem o Silvio, que foi colocado como um bruxo, chamado de Bruxo Silvio, e nada como inventar um crime envolvendo o misticismo para que aí qualquer coisa seja justificável. Silvio, muito obrigado por estar aqui no canal. Eu queria conversar com você desde a primeira vez que eu tive contato com o seu caso. E queria saber uma coisa: o seu caso acontece na sua vida em 2017. Eu falei de casos Evandro, casos Escola Base, que são da década de 1990. A gente tinha o desejo de que esse erro policial, esse erro de investigação, tivesse ficado lá atrás, numa literatura criminal de um século passado. Aí você acabou sendo vítima de tudo. Você já conhecia, por exemplo, caso Evandro, Escola Base, esses casos que pessoas inocentes eram colocadas como autoras de crimes bárbaros? Olá, Beto, tudo bem? Como está? Tudo é um bem. prazer estar aqui com vocês no programa e agradecendo essa oportunidade em mais uma porta aberta na mídia para poder explicar o que aconteceu de verdade, né? Realmente foi uma situação muito complicada, até o dia de hoje, né? Eu nunca tinha visto falar sobre escola base, sobre inocentes sendo crucificados pela sociedade, como aconteceu comigo. E pela polícia. Pela sociedade e pela polícia. Né? Principalmente por quem deveria te proteger, né? E montou, orquestrou, organizou essa caça aos mestres de magia, ao mestre de magia, à bruxaria, em pleno século XXI, e todo mundo achou que isso está certo, que isso foi bom, que isso deu uma sacudida nessa segmentação religiosa, filosófica do nosso país. E realmente, no dia 27 de dezembro do ano de 2017, houve o início desse episódio infeliz na minha vida e na vida de outras pessoas que nem sequer ouvi falar. Tem uma coisa interessante. Quando você é colocado como autor de um crime de 2 corpos de crianças que são encontrados na mata, até a polícia chegar até você, você já tinha ouvido, você acompanhou o crime, você acompanhou essa descoberta? Não sabia de nada, eu nem tinha visto ou ouvido falar dessa situação de ter
achado corpos de criança e nas proximidades da onde eu resido, onde é o sítio, onde é o templo, mas dá uns 30 quilômetros daqui, 25, 30 quilômetros daqui. Teve tal importância esse achado dos corpos das crianças na época, se eu não me engano foi em setembro do mesmo ano, que a mídia local ela não enfatizou isso. Mostraram, acho que alguma coisa pouca, dizendo que acharam, e não enfatizaram, como enfatizaram depois que me associaram a esse crime aí erroneamente. Eu vou pedir desculpa aqui para as pessoas que o Silvio está numa zona rural aqui no sul do Brasil, então por isso que às vezes tem uma queda de imagem, mas o áudio está dando para ouvir bem. Então, se der algum problema, a gente transforma, você assistindo, pensa como se fosse um rádio e ouve que a voz está indo totalmente ok. Silvio, a gente está falando já do crime, eu queria começar antes, agora voltar, isso foi um prólogo. Eu queria voltar a um tempo anterior, eu queria conhecer você. Até porque você foi apontado como satanista, sim, bruxo, isso, aquilo. Eu quero saber quem é o Silvio? Quem é você? Você de fato é um bruxo? Você de fato é satanista? Se é, o que significa? Como que você entrou? Me conta a sua biografia antes daquele 27 de dezembro de 2017, por favor. Na verdade, eu sou um mestre de alta magia, tá? Eu tenho preceitos de quimbanda, eu tenho preceitos de umbanda, eu tenho preceitos de bruxaria medieval, né? Então é um pouco de cada coisa que me permite ser um mestre de magia, um professor apto a ensinar, né? Eu venho na minha caminhada há mais de 32 anos, trabalhando com essa segmentação, sou pioneiro no Brasil e na América Latina, com a criação do Templo de Lúcifer, o primeiro e único Templo de Lúcifer da América Latina. É claro que hoje existem alguns plágios, existem algumas pessoas que, aproveitando a onda, a moda disso tudo que aconteceu, essa fatalidade, pegando carona na mídia, abriram seus templos aí e se determinam como tal. Eu venho há 32 anos de uma origem religiosa, de uma magia de cabala francesa, de Lei de Sabat. São estudos baseados em conhecimentos da antiga Mesopotâmia, da antiga Síria, daquela região hoje onde é o Iraque, onde é o Irã, através de Baal, que é o deus, um dos deuses mais antigos que existiu. Então essa ciência religiosa, esse culto, essa premissa de invocações, abertura de portais, isso eu domino muito bem, são mais de 32 anos fazendo isso. Vim numa família simples, né? A família de militar, minha mãe é militar, meu pai era militar, do Exército Brasileiro. Morei no interior, na fronteira do Brasil com o Uruguai, onde meus avós me criaram, junto com a minha família. Depois eu vim para Porto Alegre, aos 8, 9 anos de idade. Depois eu casei e conheci a mãe dos meus 2 primeiros filhos na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, onde eu tive um aprofundamento religioso, um chamado religioso, na época, muito grande, que me conduziu, junto com algumas filosofias de magia africanista, ao que eu sou hoje. Eu não sou um mestre de magia. Você é um mestre de magia, mas você é um bruxo? Eu posso te chamar de bruxo ou não tem nada a ver? Eu tenho bruxaria medieval, mas eu não sou um bruxo, eu sou um mestre de alta magia. Eu trabalho com alta magia. Qual a diferença? Aí eu fiquei curioso. Mas eu tenho... A bruxaria, ela trabalha com abertura de portais, com elementais da natureza. A alta magia, ela já trabalha com abertura de portais através de invocações, de evocações. Aí nós trabalhamos, aí começamos a falar em Metatron, nós começamos a falar em Baal, começamos a falar em Lúcifer, magia luciferina, a alta magia luciferina. Aí falamos de Blavatsky com simbologias, com selos, falamos com diversas linguagens esotéricas, ocultas, antigas. Entendi. Agora, você falou de Lúcifer, que é uma das magias que você se utiliza. O seu Instagram tem Satã no nome no seu Instagram, não tem? O seu Instagram é qual? Não, acho que não. Não. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram
Templo de Lúcifer BR. Ah, Templo de Lúcifer, desculpa. Tem diferença entre Lúcifer e Templo de Lúcifer. satanismo? Eu não sou satanista, tá? Então, qual que é a diferença? Eu não sou satanista, não trabalho com satanismo. Satanismo é uma outra linhagem, é uma coisa muito moderna que surgiu aí no século XX, lá por meados da década de 70, que iniciou essa loucura por orgias, por sexualidade, a evolução da moda, a evolução artística, televisiva, criou o satanismo que nós temos hoje aí, né? Que todo mundo se diz aí satanista, mas nem sabe o que exatamente é ser satanista. Então, satanista hoje está ligado muito à orgia, ao Satã, ao opositor, ao menor, porque Satã não é mencionado em momento algum em nenhuma escritura sagrada como sendo o bom, o melhor, né? Então, Satã é o opositor. Satã é uma coisa que a Igreja Católica criou, né? Na época da Inquisição, né? Da perseguição da caça às bruxas, na formação da Igreja Católica, onde o mundo precisava conhecer aquela filosofia religiosa ligada a Deus, a Jesus, enfim, e tinha que colocar um medo nas pessoas, né? E criaram o Satã, criaram o diabo, né? Porque, na verdade, a maldade não está na espiritualidade, sim nas pessoas que conduzem a espiritualidade. A índole das pessoas, ela dita muito o que é especial dentro de um ser religioso. Então, tem muita coisa errada aí, tem muita desinformação, e as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Assim como fizeram um julgamento ruim da minha pessoa por eu ser um religioso de alta magia, as pessoas têm que entender o que elas vão julgar antes, né? Porque é natural, é claro, todo mundo teme aquilo que desconhece. Mas eu acho que a tecnologia está aí para nos ajudar, a informação hoje ela é variada demais, tem que procurar uma fonte confiável, né? Procura saber o que é exatamente antes de criticar. E isso aconteceu na época da Inquisição e perdura até hoje aí como a maior potência do mundo, que é a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, né? Grego-romana também, greco-romana, e perdura hoje nos dois países aí que o catolicismo é muito forte, que é Brasil e México, né? Sim. E tem uma coisa importante, que quando você coloca no místico, no esotérico, vou chamar de esotérico, eu posso estar falando, peço desculpas antecipadamente se eu falar palavras erradas. Fica à vontade, eu posso até de repente exatamente. te corrigir, deve corrigir, mas no bom sentido, não é depreciativo. Sim, mas você deve me corrigir, até porque eu quero aproveitar essa conversa para ajudar as pessoas a elucidar, inclusive, o que significa uma coisa ou outra, como eu também acho, quando eu acho que eu sei, desculpa que eu não sei nada. O que é bom, porque daí a gente vai estudando mais. Quando você coloca o Satã, ou Lúcifer, ou coisa, dentro de um crime, você ali tirou o humano, né? Então, logo, ninguém é... Eu, humanamente falando, não sou tão mal quanto ele, porque ele é do demônio. Esse crime só existiu por causa do demônio. E quando você põe o demônio, tudo é possível. Você pode dizer assim... tudo, vira uma coisa pouco prática na hora de um desenvolvimento, principalmente de um crime, porque aí no crime, mas não tem sangue aqui, porque o diabo tirou. Se o diabo tirou, tudo é possível, né? Tudo é factível. No caso, você me abriu algumas perguntas, algumas portas aqui que eu queria entender. O satanismo não tem nada a ver com Lúcifer, é isso? Desculpa, cortou a tua pergunta, tu podia repetir? A internet está bem, está oscilando bastante. Você falou que o satanismo é algo inventado pela Igreja Católica para que a gente tenha, inclusive, o opositor ao bom, que seria o Satã o Satã é o mal, o mal não é o humano, então eu sou um ser humano, eu não sou o mal é o demônio, e o mal está no ser humano mesmo. O Lúcifer, e você é luciferiano, ou luciferinista, como é que eu falo isso? É luciferino. Luciferino. Você é um luciferino. Qual a diferença entre Satã e Lúcifer? Bom, como eu havia mencionado há instantes atrás, a maldade está nas pessoas, tá? Claro, hoje nós estamos falando de diversas ideologias religiosas que existem hoje no nosso planeta, né, no nosso mundo. Coisas que vêm lá desde o antigo, da antiga Mesopotâmia lá. Da criação da escrita, antes mesmo da criação da escrita. Eu sou luciferianismo, é uma filosofia de vida, tá? Então, assim, eu quero que as pessoas entendam que eu não sou do mal, tá?
O satanismo também não é do mal, só que ele foi associado, é uma coisa muito nova, criada recentemente. Tá? A tua pergunta, ela surge assim, num diferencial. Eu trabalho com luz, né, e satanismo seria trevas, colocando assim, porque no satanismo não existe nada de bom no satanismo. Apesar de quererem colocar que o satanismo é bom, não é bom. Né? O que uma orgia traz? O que uma oferta de esperma através de um ritual pode trazer de bom? O que o corpo de uma mulher ou de um homem em cima de uma mesa, né, servido como banquete para energias negativas, vai trazer de bom? Tá? Então tem esse diferencial. Eu trabalho com elementais da natureza. O luciferianismo é uma filosofia onde tu busca o autoconhecimento, tu busca a aprimoração daquilo que é justo, daquilo que é certo. Em momento algum na Bíblia, Lúcifer é colocado como mal. Quero que alguém me cite que Lúcifer é do mal. Alguma passagem bíblica, ou no Torá, ou no Talmud. Não existe essa colocação. Já Satã já tem diversas colocações. Né? Então existe essa diferença. Eu não sei se conseguiu pegar, captar. Peguei, mas qual a dúvida que ficou quanto a isso? Então, geralmente, quando se fala, eu vou escrever um texto, por exemplo, e eu não quero repetir palavras, eu, pelo menos no dicionário, posso usar Lúcifer como Satã, como se fosse um outro nome do diabo. É como se esse é o diabo. Não tem nada a ver. Então, mas não é tem que nada a ver. Lúcifer não tem nada a ver com o diabo. Quem é ele Lúcifer? É associado ao diabo porque as pessoas desconhecem. Lúcifer é um anjo de luz, é o portador da luz, do senhor do Archote, é o anjo mais belo que existia no umbral celestial, tá? Então, porque nós temos um umbral, nós temos 3 categorias de umbral. Nós temos um umbral abaixo da estratosfera, tá? E tem 2 umbral acima da estratosfera, né? Que são degraus espirituais. Quando tu morre, tu vai para aquele estágio primeiro, daquele primeiro tu vai passando para o segundo, do outro para o terceiro. E é assim, entendeu? Então, assim, a magia em si, que eu pratico, o luciferianismo, está ligado ao primeiro estágio do umbral, que é aquela coisa boa, aquela coisa de paz, aquela coisa de ter um aprimoramento, assim como a maçonaria tem, assim como a igreja tem um lado bom das coisas, né? Mas por que o Lúcifer é sempre colocado como diabo? Eu aprendi assim. Por causa do desconhecimento. Sei lá, eu vim de escola católica. É o desconhecimento. É a associação. É uma associação ilógica. Lúcifer é um anjo, é irmão de Jesus. Se ele é uma cria de Deus, ele seria irmão de Jesus. Eu estou descobrindo agora. Eu estou descobrindo aqui, conversando com você. Para mim, Lúcifer, até agora, 2 minutos atrás... Nós somos filhos de Deus, um ser supremo Deus, né? O criador de tudo, não é verdade? Adonai. Sim. Se Lúcifer é cria de Deus, ele é nosso irmão. Ele é irmão de Jesus. Não é verdade? Entendi. Ele é um anjo. É um anjo celeste, é um anjo caído. É um anjo caído por quê? Porque ele teve o olho grande, vamos colocar assim, ele foi um pouco olho grande, ele era o anjo mais belo, ele era um anjo lindo, ele era inteligente, ele comandava legiões de anjos seráficos, e aí aquilo subiu para a cabeça, o poder, então ele caiu para reinar na Terra, e a Terra é o inferno, aonde nós vivemos, aonde ele traz a luz, o conhecimento filosófico para as pessoas terem a evolução. Porque não existe um inferno. O inferno é aqui. Aqui que filho mata pai, aqui que as pessoas traem, aqui que as pessoas, elas, por dinheiro, por ganância, elas destroem a vida das outras. É aqui que tem o roubo, aqui que tem a mentira. A traição. Aí ficam culpando a espiritualidade. Aqui tem a traição. Ficam culpando a espiritualidade, seja ela qual for. Tem inveja, tem o mal por si só, é o mal genuíno. Agora, só para entender, do Lúcifer, o diabo não é pai de Lúcifer, o diabo não é o Lúcifer. Lúcifer e diabo tem nada a ver. O diabo nem existe, na verdade, dentro do que você estuda. O diabo é uma coisa criada pela Igreja Católica e Lúcifer é uma coisa totalmente diferente, aí ligada aos primórdios, né, da espiritualidade no mundo.
Então, dentro dessa própria confusão que eu fiz aqui, uma pergunta vale para os dois caminhos. Tanto para quem segue Lúcifer como para quem segue Satã, existe o que geralmente se colocam nesses crimes, que seria a oferenda humana? Eu não entendi a pergunta porque cortou. Podia repetir, por favor? Vamos lá. Um dos casos, por exemplo, no teu caso, no caso Evandro, é colocado sempre como magia. Na época se falava magia negra, que é a magia do mal, que é coisa de Satã, que é coisa de Lúcifer. Tudo se juntou num bolo só. Principalmente porque seriam crianças sendo ofertadas para o demônio. Oferendas humanas para o demônio, seja para Lúcifer ou para o Satã. Satã e Lúcifer pedem oferendas de pessoas vivas, sangue humano? Não. Não. Nenhum dos dois? Não pede. Não pede. Antigamente, vamos falar quando o mundo se criou e as religiões elas se criaram, existia diversos deuses, existiam diversas vilas, tá? O mundo ele não era composto por países ou cidades, o mundo era composto por vilas. Eram vilas primitivas e cada vila tinha o seu deus, tá? Então cultuavam de qualquer forma, né? E numa dessas vilas, eles faziam sacrifício de animais, outras faziam orações, outras abriam portais, outras usavam a medicina de ervas, de plantas para poder curar as pessoas, e outras criaram deuses e mitos na época, achando que poderiam ter algo em troca, ofertando crianças. Aí surgiram o nome de diversos deuses daquela época, que eu não sei enumerá-los agora, né? Tipo, os vikings faziam isso. Os vikings faziam, inclusive, oferendas humanas. Diversas culturas, lá na antiga Escandinava, como se diz, isso, né? Os vikings ali, eles faziam rituais humanos, sabe? Então, muitas culturas faziam isso. E muita gente trouxe isso para o século XX, para o século XIX, para o século XXI. Mas isso é errado. Isso não acontece. Eu não tenho conhecimento de, no Brasil, hoje, vamos colocar na América Latina, alguém que trabalhe com esse tipo de coisa. Se associarem uma criança a rituais desse porte, de sacrifício, isso são sem vergonhas, porque isso não existe. Isso é passado, isso é uma coisa que foi utilizada no passado, assim como aconteceu quando Moisés foi lá escrever as tábuas lá no morro e subiu a lomba para escrever as tábuas lá dos mandamentos. O povo não se revoltou e não criou um símbolo com a cabeça de boi, deram sangue para Deus. Isso as pessoas trouxeram para os séculos subsequentes. Trouxeram para o século XIX, trouxeram para o século XX, e perdura algumas situações dessas hoje aí, mas eu desconheço de pessoas que praticam isso, até porque eu não concordo, e com certeza eu denunciaria o primeiro a denunciar isso. Mas não faz parte da filosofia dessas, o que são religiões, como é que eu chamo? Não. Lúcifer e satanismo? Filosofias. Não faz parte dessas filosofias. Não. Isso aí não é empregado nessas filosofias. É que é fácil grudar, né? É fácil colar isso. Ainda mais quando não se conhece, fala de diabo, fala de sexo, fala disso, fala de morte. Então, no caso aqui, muito obrigado por você ter me esclarecido essa diferença. Inclusive, você não é satanista, mas você é luciferiano. Não sou satanista. Luciferiano, né? Que fala, Luciferino. Luciferino. Sou um mestre de alta magia luciferina. Tá. Um mestre de alta magia. Tá. Mas aí você exerce esse seu trabalho de aconselhamento, de filosofia para o público que te procura, geralmente querendo alguma ajuda por dinheiro, amor, é isso? Seu trabalho é uma orientação espiritual. Existem diversas circunstâncias, né? Hoje nós vivemos num mundo totalmente capitalista. Falando de capitalismo, as pessoas me procuram, associam o meu trabalho, né, com ritualísticas para poder ter uma desenvoltura melhor no negócio, no trabalho, ter uma desenvoltura melhor financeira, né? Tem muita gente hoje que está passando necessidade, vê na espiritualidade uma chance, um empurrão, um degrau, uma bengala para poder seguir em frente, porque a espiritualidade ela não é somente
não é somente te dar dinheiro ou te trazer um amor de volta. Muitas vezes é dar uma força de energia, né, para a pessoa seguir em frente, porque estamos vivendo momentos muito ruins em todos os aspectos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por nós estarmos vivendo uma era capitalista, uma era da informação, uma era da fake news, da mentira, né? Muita coisa é dita. A espiritualidade, ela é uma bengala para as pessoas chegarem onde quer, através de um conjunto de medidas ritualísticas, né? E aí entra aquilo que eu disse há pouco tempo para ti, que um mestre de magia ele tem que ter um pouco de conhecimento de cada coisa, por isso que eu sou um mestre, né, para poder pegar um pouco de cada coisa, esse conjunto de medidas ritualísticas, e montar uma ritualística para que aquela pessoa precise resolver o problema. Seja ele amor, seja ele financeiro, seja ele por um problema de doença. Não sou curandeiro, quero deixar bem claro isso, não faço curandeirismo, mas a magia das ervas, a magia dos elementais, tá? Ela surgiu e trouxe hoje que nós temos a medicina, através dos magistas do passado, dos conhecedores das ervas, dos químicos, dos magos, que transformavam o éter e associaram ao ar, né, que moldavam metais para tornar eles mais valiosos. Então, são os alquimistas do passado. Então, eu também me considero um alquimista, porque eu manipulo elementais da natureza em prol da solução do problema das pessoas, seja ele qual for. Entendi. Aí você estava vivendo a sua vida até 2017 em Novo Hamburgo, é isso? Você está em Novo Hamburgo. Silvio, você me ouve? Está cortando. Está cortando? Não, eu estou dizendo o seguinte. Está cortando bastante. Eu acho que é vocês aí, porque aqui o meu sinal está perfeito. Eu acabei de gravar e vou gravar. Aqui Quer sair e entrar de novo? Vamos lá, vamos sair e entrar de novo. Aí depois tu edita aí. Não, sem problema. Aqui é gravado ao vivo. O povo vai ver um pouco você saindo e voltando. Aqui é área rural, então aqui é uma internet que não é muito boa, né? Eles vendem como se fosse 500 megas, 600 megas, mas na verdade não chega nem isso. Então ela trava no dia a dia, é muito difícil. Até para ver televisão aqui é complicado. Normal, faz parte. A gente vai tocando por aqui assim. Eu te perguntei o seguinte, você tocava a sua vida como mestre de magia, você tem os seus clientes ou seus seguidores. O que acontece na sua vida no dia 27 de dezembro de 2017? Em 2017, né, antes do ocorrido, antes do dia 27, você está me escutando bem? Tô, sim. Tá. Antes do dia 27 eu tinha uma vida normal, uma vida que eu construí, né, com o meu trabalho, com família, tranquilamente. Nunca imaginava, em hipótese alguma, que isso poderia acontecer comigo. Apesar das entidades, das energias que eu trabalho, 30 dias antes do dia 27 de dezembro de 2017, foi me dito que ia surgir um problema e que eu ia me incomodar com um problema, que eu ia perdurar aí 30 dias aí, que eu ia ficar fora do ar da vida aí das pessoas. Eu não consegui entender muito porque eu não tenho inimigos, aliás, não tinha inimigos. Eu não tinha inimigos, a minha família estava do meu lado, então não tinha nem o que imaginar o que poderia ser. E aí me acontece isso no dia 27 de dezembro. Passamos um Natal maravilhoso, o meu aniversário, que foi em outubro, que é dia 29 de outubro, passei com a família, depois teve o Natal maravilhoso, juntamos as duas famílias, da minha esposa e a minha, então foi tudo perfeito, tudo perfeito. Tinha uma relação do passado, que eu fui casado há 16 anos, e 2 anos em 2015, 2016, essa pessoa, ela perdeu a casa, foi despejada da casa onde ela morava, e aí não tinha aonde ficar, e eu, uma minha benevolência, minha imbecilidade, vamos colocar assim, minha parte imbecil, acho que travou meu cérebro naquela época, eu ofereci o sítio para aquela pessoa ficasse lá um tempo para ela poder se estabelecer.
minha ex-mulher, se estabeleceu, ó, fica um tempo lá, se estabelece, porque ela era também de religião. Então, em consideração às energias, às entidades dela, eu cedi o sítio para ela ficar e reconstruir a vida dela. Ela ficou 2 anos. E, coincidentemente, no dia que eu fui preso, dia 27 de dezembro, ela saiu correndo com a mudança dela do sítio de manhã, caiu com o carro num buraco na rua, aqui na descida da rua, caiu num buraco, apavorada, correndo. Às 4 horas da tarde eu fui preso. A hora que eu cheguei no sítio, ela já não estava, e aí comecei a organizar as coisas, limpar e abrir tudo. Daqui a pouquinho chegou a polícia e me prendeu, de tarde. Eu achei demasiadamente isso estranho, porque quando o delegado ele entrou no portão da minha casa com as viaturas, eram 2 viaturas ou 3, eu não estou lembrado, acho que 2 era certo, e desceu aquele policial e perguntaram pelo meu nome e eu disse, sim, sou eu, né? Eu imaginei, o que houve? Tá, mataram o demônio da minha ex-mulher. E aí eu sou o primeiro suspeito, claro, a primeira coisa que eu imaginei. Eu não tinha ideia nenhuma, noção, eu estava de sangue doce arrumando, a minha esposa estava limpando algumas coisas lá para dentro, porque estava tudo uma bagunça, e o delegado desceu do carro, perguntou quem eu era junto com os agentes, já com armas na mão e tudo, perguntou se eu era Silvio. Eu disse, sim, sou eu, Silvio, o que eu posso ajudar? Houve algum problema? O senhor está preso. Ele está preso por quê? Lá na delegacia o senhor vai saber o porquê. Eu disse, ué, mas peraí, preso por quê? Tem que ter, me mostrou o papel, o mandato ali. E aí na hora ele disse assim, eu só tenho uma coisa para te dizer, eu sou Deus e vim prender Satanás. Aí eu vi que tinha alguma coisa associado à religiosidade. Eu disse, será que mataram algum cliente? O que pode acontecer, eu lido com tanta gente, com tantas pessoas diariamente, no WhatsApp, em redes sociais, pedindo ajuda, de repente você pega uma pessoa que estava com um problema psicológico e se matou, sei lá. E aí pegaram o celular da pessoa e viram que ela entrou em contato comigo. Eu imaginei uma série de coisas, mas eu imaginando tudo isso já guardado dentro do porta-malas, aos 40 graus, num pleno verão, num porta-malas, jogado no porta-malas, e eles começaram a quebrar toda a minha casa, entraram dentro do templo, começaram a quebrar, procurando, a minha esposa gritando, até tenho vídeos disso, a minha esposa filmando tudo. Aí eles quebrando toda a minha casa, e a minha esposa sem saber o que fazer, né? Eu disse, olha, tu pega e liga para um advogado, liga para a doutora, aí pega o telefone lá, o meu telefone, e liga. Aí já, quando ela pegou no meu telefone para ligar para a minha advogada, a polícia já pegou meu telefone e grudou meu telefone. Eu disse, não, dá só um pouquinho, ela precisa ligar, cala a tua boca, aqui tu não manda nada. Não. E eu louco para sair da viatura, me botar no policial, porque eu sou inocente, eu sei que eu sou inocente, eu não fiz nada, tá? E os caras quebrando toda a minha casa, a vontade que eu tinha era de boxear um por um deles. A raiva e a ira que aconteceu. E aí a minha esposa começou a correr daqui, começou a correr dali, e eles continuaram quebrando a minha casa. Quebraram tudo. Mas quebrar de quebrar, tudo. Ou eles estavam procurando coisas, ou eles estavam quebrando? Procurando coisas e quebrando. Eu tinha umas moedas, até vou te mostrar uma aqui, ó. Eu tinha umas moedas desse patamar aqui, ó. Essas aqui são moedas de prata que ficam na minha mesa de jogo. Eu tinha umas 4 ou 5 de ouro maciço. Estou até hoje procurando. Uau. Então, assim, ó, muita coisa se perdeu, coisas particulares sumiram. Um cofre, que eu tinha um cofre de 1800 de lavar pedrada, 1872, 75, um cofre. Eles quebraram todo o meu cofre e disseram em entrevistas que mandaram chamar um perito em abertura de cofre. Mentira, eles quebraram o meu cofre de marreta. O cofre que eu comprei no antiquário era relíquia, para ver se tinha as cabeças das crianças dentro. Então, assim, ó, foi uma série de equívocos, sabe? Que começou com aquela declaração dele na imprensa, porque até então eu fiquei sem saber nada. Eu cheguei na delegacia, eu não sabia o que saiu. Fiquei sabendo o que ocorreu, na verdade, de que crime eu estava sendo acusado 4 dias depois de eu estar preso na sala da delegacia. 4 dias depois.
que eu fiquei sabendo o que tinha acontecido. Aí lá já botaram dentro da cela dois, um tal de Andrei e outro lá, que era um pai e filho, que estavam envolvidos nessa famosa quadrilha que matou as crianças, dos 7, né, que eu acabei conhecendo lá dentro da cela, o pai e o filho, o Andrei e eu me esqueci o nome do outro lá, o João dos Porcos, uma coisa assim. E eu fiquei sabendo 4 dias depois. Você não sabia nem, você não sabia nem que as crianças tinham sido encontradas, esquartejadas, e nem conhecia as pessoas que eles colocaram, não conhecia ninguém. O policial ali, o delegado, ele inventou junto com uma testemunha falsa que eram 7 pessoas e era por causa de carro, era por causa eu não conhecia ninguém dessas pessoas. E essas pessoas não se conheciam e você não conhecia essas pessoas? Não conhecia ninguém. Eu conheci 2 deles dentro da cela quando eu fui preso, que ficaram lá, e nem eles sabiam o que se tratava. Porque a minha advogada não tinha acesso ao inquérito, porque o inquérito era sob sigilo. Estava sob sigilo de justiça, o inquérito. Então ela não tinha acesso, ela não tinha como pedir habeas corpus, ela não tinha como fazer nada. A doutora Denise não tinha o que fazer. Né? E aí eu fui ficando lá. Quando eu descobri o que se tratava, que me falaram, que a minha doutora falou que se tratava, eu entrei em pânico. Mas como? Que raciocínio ilógico é esse que estão fazendo? Me associando à morte de crianças em rituais. Tá? E o delegado, eu não vi o delegado. Eu só vi o delegado quando ele me prendeu aqui. Eu nunca mais vi o delegado, até o dia de hoje. Eu nunca mais vi o delegado. Eu só vi o delegado o dia que ele me prendeu aqui e disse que era Deus e ia prender Satanás. Mas você viu depois, você viu os vídeos dele no ar, que tem ele mostrando a sua capa? Não, eu vi depois na cadeia, eu fiquei 7 dias preso na delegacia, sem direito a sol, sem direito a banheiro, a nada. Era uma cela de 2 metros quadrados, 2 metros por 1 de largura. Nós éramos entre 4 dentro da cela, eu e mais 3, inclusive o pai e o filho, que foi acusado também justamente de ter matado essas crianças. Eu fiquei 7 dias dentro dessa cela. 7 dias. Como bicho, como porco, sem ver a luz do dia, nada. Não sabia o que estava acontecendo, eles não traziam informação. Era uma época de final de ano, pós-natal, e véspera de ano novo, né? Então, assim, foi muito precário, assim, a coisa, muito judiado psicologicamente. Sabe, eram 4 celas, uma ao lado da outra, e eu estava na última do canto. Então, cada um que entrava lá sabia que eu estava ali e disse, eu vou sair daqui, eu vou matar tua família, eu vou te matar, tu vai ver, assassino de criança. Então, assim, foi um terror psicológico muito grande. Ninguém tomou seu depoimento? Ninguém tomou seu depoimento? Não. Meu depoimento foi tomado 4 dias depois que eu estava lá, que foi aí que eu fiquei sabendo do que eu estava sendo acusado. E quem toma o seu depoimento? Não é o delegado, é quem? Quem tomou o depoimento foi um agente, tal de Roberto Cassanta. E a promotoria, teve promotor envolvido? Porque para você ter um mandado de prisão, passou pela mão de um promotor que acatou alguma coisa que esse delegado mostrou e um juiz que aceitou. Nessa cadeia toda de erros, o promotor não apareceu, nada? Não aconteceu nada. O juiz plantonista aceitou, o promotor aceitou, assinou. Eu estava preso no presídio já, na primeira semana que eu cheguei no presídio, nem isso. A repercussão aqui no sul do Brasil era tão grande, né, que o juiz que mandou me prender, eu não lembro o nome de cabeça dele agora, ele foi para a rádio do grupo RBS, do grupo G1, do G1 da Globo, foi para a rádio falar sobre a minha prisão e dizer que realmente a prisão que os policiais tinham feito, que o delegado tinha feito, foi uma excelente prisão, com provas contundentes. Ele foi para a rádio, o juiz que mandou me prender. Olha, eu já tentei entrevistar juiz, é muito difícil eles darem entrevista só depois que eles estão aposentados, depois de muitos anos. Sabe por quê, Beto? Sabe por que é complicado, Beto? Porque 90% dos juízes do Brasil são uma máfia. Tá? Nós estamos vendo isso aí na Bahia, no Tocantins, aí. Desculpa, eu não entendi. Vendendo sentença. Tu acha que no Rio Grande do Sul isso não é diferente?
Agora, quais foram as provas que o delegado deu para conseguir tua prisão? Você conseguiu descobrir hoje? Ele tinha uma prova muito importante, que era uma máscara de um cachorro e uma capa. Mas... Essa e essa máscara de cachorro, meu filho comprou meses antes na Shopee ou na Shein da China para poder ir numa festa rave, sabe, com aquilo. E aí ele nem chegou a usar a máscara de cachorro e nem a capa, né? Ele guardou no quarto dele, e aí quando eu fui preso, a polícia usou, disse que eu assustava as criancinhas com aquela máscara de cachorro e com aquela capa antes de sacrificar. Porque eu tinha dentro do meu sítio, ele está dizendo que eu tinha dentro do meu sítio freezers, que eu botava pedaços de criança dentro do freezer. Mas sabe? Isso foi periciado? Periciado por ele dizendo isso. Bom, tá aí para quem quiser ver os vídeos dele, a entrevista dele, a coletiva. É ridícula. A entrevista é patética. É ridículo, chegou ao cúmulo do ridículo. E cadê as provas? Não tinha. Então, mas é só o seguinte, isso ele mostra, depois que ele te prende, ele encontra a máscara de cachorro, a capa, essas coisas. Para ele conseguir um mandato de prisão, eu sempre erro essa palavra, o mandado de prisão, ele precisa que o promotor acate a sua solicitação ao juiz e que o juiz aceite, para ter o mandado de prisão preventiva, temporária, seja o que for. Mas para esse primeiro pedido, antes de ele entrar na sua casa, ele tem que ter mostrado alguma evidência. Qual a argumentação que ele usa para te prender preventivamente, para daí conseguir a capa, o cachorro, essas coisas? Pois é, isso é muito interessante. Teríamos que perguntar para quem assinou o pedido de prisão, né? Você não sabe, você não sabe, você não consegue. Ninguém sabe, nem mesmo o doutor Marco Merria sabe. Não tinha consistência nenhuma. Só que como era um caso que estava na televisão, mídia, né? Eles foram deixando, eles queriam Ibope. Eles queriam Ibope, porque essa era a intenção. A intenção do delegado Moacir Finino, né? O que foi que veio e fez toda a tramóia, delegado bandido. A intenção dele era que eu fosse preso, caísse no presídio e fosse assassinado no presídio. Eu chegando no presídio, 2 dias, ele queria que me achasse enforcado ou que alguém me assassinasse lá dentro, porque aí estava o caso resolvido, quem matou as crianças, né? Estava resolvido o problema, foi o bruxo que matou. Mas essas outras... Só que ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo, porque isso não aconteceu. Eu consegui jogar daqui, me mexer dali, brigar um pouco aqui, brigar um pouco ali, tomar umas porradas aqui. O que é essa testemunha que ele criou, que é mentirosa, uma testemunha que foi inventada por ele? Porque eu acho montado por ele. Eu acho que é essa testemunha que costura vocês 7. Porque ele precisava de alguma... Que assim... Porque muitos jornalistas na época já questionavam e o próprio, até por conta de caso Evandro da vida, o próprio jornalismo ficou mais ligado em não comprar ainda mais um delegado que era tão bufônico, então era fácil de ver que ele estava querendo aparecer e tudo mais. A entrevista dele chega a dar vergonha alheia da pessoa, eu não gostaria de estar naquele ambiente. Então, assim, ele é visível. Ele fala, ele cria, ele faz umas, ele organiza a voz e tudo mais. Essa testemunha inventa, o que ele inventa que coloca vocês 7 nessa cena de crime de 2 crianças encontradas na mata, cortadas em vários pedaços? Essa testemunha, né, ela alega que viu o ritual acontecendo. Ela alegava que viu tudo acontecendo, que via as crianças drogas dentro de um círculo. Ele relatou tudo isso lá em depoimento, lá, né? Em troca de proteção e R$3.000 por mês o sistema protege do governo, sabe? Então, assim, se vendeu por R$3.000, acabou preso, criando essa história junto com o delegado, que era um Paulo... Naubert, o nome dele era Paulo Naubert, até inclusive, coitadinho, pobrezinho, foi abrir a porta da casa dele e tomou uma facada no pescoço, sabe? Uma pena, assim. E isso ninguém mostra, a polícia não mostra, não noticia, a mídia não noticiou,
sabe? Por quê? Porque queriam vender. A mídia é tão culpada. A mídia do Brasil, ela é tão culpada quanto o delegado Moacir Firmino, porque a mídia comprou a história do delegado. A Então, o que mídia comprou a acontece? história dos juízes, dos promotores, né? Estava vendendo bem publicidade, anúncios, vendendo jornal, vendendo espaço publicitário, vendendo bem em cima da desgraça, que era a minha vida, porque batiam às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. E ninguém tentava te Durante entrevistar, Silvio? 40 dias. Ninguém foi atrás da sua esposa para dar uma entrevista, do seu advogado para dar uma entrevista, de você mesmo? Foram atrás dela, acabaram prendendo ela. Ela foi largada às traças dentro do presídio feminino, lá dizendo que era a mulher do bruxo que matou as crianças, por um roubo de luz que existia, que tinha dentro da minha propriedade. Junto com a RGE, junto com a Polícia Civil, junto com a mídia, armaram um circo no portão da minha casa, do meu sítio, porque eu não morava no sítio, eu morava numa outra casa que eu tinha, a uns 6 quilômetros daqui. Armaram uma situação para a gente prender ela, pegaram ela presa, prenderam ela, botaram minha mulher lá na cadeia, uma mulher que não tem nada a ver com religiosidade, não tinha nada a ver com religião, não tinha nada a ver com a situação, nem vinha no sítio, nem conhecia o sítio direito. Sabe? Então, é uma sucessão de erros pela mídia, pela polícia, pela promotoria, que deveria proteger a vida das pessoas, pelos juízes que nem sequer pediram desculpa pelo fato ocorrido. Até hoje, eu estou brigando na justiça para ter uma reparação e eles estão rindo da minha cara. O sistema judiciário do Rio Grande do Sul está rindo da minha cara. Tá? Os desembargadores, né, com um conchavo, junto com a mídia, junto com a Polícia Civil, não quero nem saber. Eu virei uma estatística. Eu chamei... 15 dias atrás, 20 dias atrás, Roberto, da própria Polícia Civil, dá premiação por serviços prestados à sociedade, a Polícia Civil premiando uma rede de televisão. Então, tu imagina o que sobra para mim, que sou um resto, coitado, vítima da sociedade, né? Não, vítima não sou, porque eu sou homem, sou forte e eu luto contra as injustiças. Mas você é uma vítima. Eu chamei o seu caso da maior vergonha da polícia do Rio Grande do Sul. Como foi a sua vida dentro da cadeia? Porque abusadores de criança, assassinos de criança não têm vida fácil dentro da cadeia. Como que foi lá dentro com você? A chegada na cadeia ela foi muito complicada, porque estavam batendo na mídia dia e noite aquela notícia que prenderam o bruxo que matava as crianças. Então eles espalharam a notícia para todo mundo, a polícia mesmo, a própria polícia já no presídio espalhou, se encarregou de espalhar que estava chegando o bruxo que matou as crianças. Não teve um anonimato, eu não tive, vamos colocar ele num lugar aqui, numa cela segura para não matarem ele. Eles me largaram dentro de uma cela com 250 homens querendo me matar 24 horas por dia. Eu que cheguei, conversei, expliquei, pessoal, o que estão me acusando, isso aí não é verdade, isso aí foi uma armação desse delegado, isso vai ser esclarecido, só precisamos de tempo, meus advogados, para a gente poder resolver para ver o que está acontecendo. Eu não cometi esses crimes. Aí houve uma alma bondosa lá dentro que chegou e disse para mim, não, vamos dar tempo ao tempo, então, para te provar a tua inocência. Mas aqui, nessa galeria onde tu vai ficar, ninguém tem direito de cobrar nada de ninguém. E todo mundo aqui tem um crime. Todo mundo cometeu um crime e ninguém cobra nada de ninguém. E aí, me acolheram numa cela, uma das primeiras celas ali, eu não tinha roupa, não tinha pasta de dente, eu não tinha nada. Eu estava virado no que é isso. Arrumaram roupa para mim, me deram alimentação, me deram uma cama para mim dormir. Eu estava muito cansado, eu fiquei 7 dias dormindo no piso, gelado, no chão, com um buraco do meu lado, onde entrava e saía rato, barata, né, na delegacia. Eu fiquei 7 dias assim, eu fedia. Eu tenho uma ideia, dentro da cela onde eu estava, o calor era tanto que eu tive que ficar pelado. Eu tirei a minha roupa para lavar com a água que eles davam de garrafa de 2 litros, garrafa de Coca-Cola que eles juntavam no lixo, eu acho.
e botavam água ali e entregavam pela grade, assim, pra gente. Eu tomava banho com aquela água ali e lavava a minha cueca para poder botar secar para poder usar depois. Então eu fiquei 7 dias assim, feito bicho. Aí eu cheguei lá na galeria, né, da PEG, da PEG lá em Charqueadas, que é a segurança máxima. Na chegada, era comida e mijo voando em mim e na polícia. Um corredor para te poder entrar assim. E toda a cadeia gritando que ia me matar, que ia me pegar. Imagina, eu nunca entrei numa delegacia, nunca cometi um delito na minha vida. Eu entrar dentro de um presídio com todo mundo querendo me matar. E me largaram no meio de 250 homens, não me botaram numa celinha fechada. Eu não podia ir para o pátio, porque o pátio podia me matar, porque são várias galerias juntos. Então o terror ele foi constante, mas incrível que pareça, quem devia me proteger não me protegeu, e quem estava preso pagando por suas penas foi o que me protegeu dentro do sistema penitenciário. É porque talvez eles reconhecessem que eles não reconheciam em você os criminosos que eles eram. Na verdade, eu não vejo dessa forma. Eu vejo assim, ó, eu vejo que cada um lá cometeu o seu crime, ou por insanidade, ou por loucura, ou por desejo, ou por prazer, ou seja lá o que for, ou até mesmo por injustiça, né? Ou descaso da justiça ou da sociedade com eles. Que tem gente que tem que estar preso, claro, tem gente que estava lá, que pegou 400 anos, tem gente que que era estuprador, tem gente que era tarado, tem gente que era louco, que tinha insanidade mental, estava tudo junto ali, tudo misturado. Era que é isso? Então eu tinha que estar sempre cuidado. A primeira orientação que eu tive quando cheguei, que não era para mim comer comida de estranhos. Não pegar comida de ninguém lá que me oferecesse comida, não era para mim comer, que eu podia estar envenenado e eu podia morrer. Então, no início, eu passei fome, assim, porque eu tinha medo de comer. Eu tinha medo de tomar uma água, eu tinha medo. Então, tudo que eu pegava para me alimentar, eu tinha que verificar antes. E aí, com o passar dos primeiros dias, aí teve a visita, né? Demorou 15 dias para eu receber visita da minha família, e aí a minha família trazia comida, trazia dinheiro para mim, e aí eu conseguia comprar a minha alimentação e misturar com a alimentação do sistema penitenciário, que é horrível, tá? Imagina tu sentado numa mesa comendo num panelão, vem uma comida num panelão carregada pelos próprios presos ali, que é desumano. É desumano o que o Estado faz com o presidiário. Mais que eles mereçam, alguns deles mereçam, é desumano. E aí nós encantávamos a comida, vinha carne, pedia carne, a minha esposa levava carne, eu comprava no mercadinho que tinha lá dentro, né? E refazia comida de novo, para a gente comer dentro da cela. A gente comia com tranquilidade, sabia que não estava envenenado. Entendi. Mas foi cruel. A chegada foi cruel, a chegada foi assim, ó, horrível. Eu ainda sonho com isso até hoje. Ainda mais que você não fez nada e você não sabia nem do que estava acontecendo. Você tem alguma ideia? Né, Beto, que todas as celas têm televisão, né, dentro da cadeia. Aqui no Rio Grande do Sul, todos eles têm televisão. Eles têm rádio, eles têm alguns privilégios, né? Algumas celas têm esses privilégios aí. Um preso que tem um poder aquisitivo melhor e tem a televisão. E todos os dias era uma loucura, porque era a mídia dizendo que eu matei, eu dizendo que não fiz. O delegado dando entrevista dizendo que eu matei, eu dizendo que mas tu tá batendo contra a televisão, o delegado, o juiz, que foi para a rádio gaúcha, do Grupo RBS, da entrevista dizendo que foi sensacional a operação, que estavam de parabéns. Tá? Então, o que tu esperava de 250 homens escutando essa notícia de manhã, de tarde e de noite? Mas deixa eu perguntar uma coisa, a RBS não procurava a sua família, não procurava o seu filho, não procurava... A sua esposa já tinha sido solta ou ainda estava presa? Sim, ela já tinha saído, ela ficou 24 horas presa lá, os advogados tiraram ela de lá. Que horror. E assim, os grupos de comunicação não procuravam o seu lado, o lado dos outros 6 presos, para que pudessem ter o direito de também falar? Vocês não tinham a mesma possibilidade de contar? Até hoje.
Nenhuma delas se reportou e fez pedido de desculpas. A única que se prontificou a fazer, depois que eu saí da cadeia, uma entrevista comigo foi o jornal do SBT, que dá ao meio-dia aqui no estado do Rio Grande do Sul, e foi a única. As outras batiam dia e noite, batiam em mim. E eu entrei com um processo contra essa gente toda e estou perdendo todos os processos, porque se eles me derem ganho de causa, eles estão assinando embaixo de que a polícia do Rio Grande do Sul cometeu um erro gravíssimo. E eles não me dando ganho de causa, empurrando meus processos e me negando os processos, né, eles dizem que a polícia do estado do Rio Grande do Sul é maravilhosa. Realmente, a Polícia Civil faz um ótimo trabalho no Rio Grande do Sul, mas houve essa falha. Houve essa falha. É uma falha reconhecida é uma falha reconhecida inclusive pela própria polícia. A polícia que consegue parar o erro o erro não, o crime que estavam cometendo contra você. Você tem alguma ideia de por que esse delegado, junto com essa testemunha, por que eles inventaram e te colocaram como centro de tudo? É que, na verdade, eu sou muito conhecido, sempre fui muito conhecido, né? Eu comecei o meu trabalho e fui para as redes sociais, logo que saiu a internet, comecei a divulgar o meu trabalho pelo mundo. Então, eu conheci o mundo através da minha religiosidade, montei bases na Europa, montei bases importantes aí na Grécia, né? Viajei pelo mundo buscando conhecimento religioso. Isso tudo foi exposto na internet. Eu sempre coloquei tudo que eu fiz na internet, dentro do que é espiritual, as buscas, as caminhadas que eu fui, Santiago de Compostela, na Espanha, Grécia, Egito. Eu fui atrás da religiosidade, do conhecimento, né, nesses anos todos. E aí causou uma notoriedade. Hoje, se falar hoje em alta magia no Brasil, na época eu era referência mundial em alta magia. Hoje eu já não sei mais, mas a própria mídia falava que eu era referência mundial no quesito de alta magia e religiosidade, solucionando os problemas das pessoas. E esse delegado, ele pesquisou, ele organizou, orquestrou tudo isso, porque dentro da casa do delegado, quando a corregedoria foi para prender ele e averiguar o que tinha na casa dele, acharam um monte de anotações, um monte de manuscritos, tudo sublinhado com marca-texto, o que ele tinha que falar, o que ele tinha... Então ele orquestrou toda essa situação para comigo e para com os outros, tá? E para você ter uma ideia, ele queria se lançar como candidato a deputado federal ou estadual daquele ano seguinte, em 2018, teve a eleição. Ele queria, porque ele estava prestes a se aposentar, né? Então ele viu uma oportunidade na morte dessas crianças em setembro e as férias do delegado Roberto Baggio, que foi de setembro, no mês de dezembro. Ele sabia que ia assumir a delegacia, então ele orquestrou tudo aquilo ali para que eu fosse preso, achasse o assassino das crianças, eu fosse assassinado e ele fosse o salvador, o herói da cidade. E sucessivamente já ia se candidatar a deputado federal, estaria eleito hoje, vivendo na teta do governo, e eu morto. Essa era a ideia dele, só que o tiro saiu pela culatra. Só que nada disso aconteceu. Aconteceu uma parte do plano dele, mas ele não conseguiu controlar a vida. A vida ela é maior do que qualquer controle. Quando você soube que você ficou quanto tempo preso no total? Eu fiquei 46 dias preso. 7 dias na delegacia e 39 dias no presídio de segurança máxima. Quando você foi solto, você soube por quê? Você viu dentro da cadeia o delegado voltando a assumir o cargo dele e falando, temos que olhar direito esse inquérito, isso, aquilo. Você sentiu esperança? Você já sabia que estavam reolhando que você não era culpado de nada e o culpado de tudo era aquele delegado? Você já tinha alguma informação disso ou foi surpresa quando você saiu? Na verdade, eu vendo todas as declarações dele na mídia, o que a mídia estava falando, eu via que estava ali, a minha vida tinha acabado, porque
alguém estava arquitetando, até então eu não sabia que o delegado Moacir Firmino ele era do mal ou ele era mentiroso. Eu só sabia que eu era inocente, que alguém estava armando uma situação para mim. Porque eu sabia que eu nunca vi aquelas crianças, eu sabia que eu nunca tive na tal localidade de Lomba Grande, nem de passeio, nem de passagem. Eu sabia disso. Então eu sabia que alguém estava orquestrando. Aí eu pensei em alguns inimigos que eu pudesse ter. O único que eu tinha na época era a minha ex-esposa, né? E eu pensei, é coisa dela que está armando isso, não aceitou a separação, o divórcio, enfim, e está usando dessa artimanha para acabar com a minha vida. Mas você até apontou, sabe? Que ela sai no dia. E foi isso que eu pensei. No dia que você é preso, ela saiu. Ela tem alguma coisa a ver com essa história, não? Exatamente. Eu fiquei sabendo depois da primeira visita, lá na primeira visita não, eu fiquei sabendo através da primeira advogada, a doutora Denise Pelizoni, que poderia ser algo relacionado à minha ex-mulher, porque ela me falou que ela saiu correndo do sítio no dia que eu fui preso e caiu numa valeta ali, ela estava desesperada indo embora. Eu disse, pô, tá pronto, então é ela que armou a situação junto com o delegado e me prenderam. Mas não é real isso. O que eu vou fazer agora? Eu não tenho o que fazer. Eu disse, ela, não tem o que fazer. O que eu vou fazer? Eu sou inocente, vou provar isso como? Não, mas como tudo bem, que eu vou provar que eu sou inocente? Mas sua ex-mulher não tem nada a ver com isso. Não sei. Até hoje ninguém me disse nada. Ela foi chamada para depoimento pelo doutor delegado Roberto Baggio, o delegado Baggio. E eu não sei o que estava nos autos lá, tá em segredo de justiça ainda, né? Porque não foi solucionado esse problema, não virou processo, está um inquérito ainda na delegacia e está sem solução. Então está lá dentro desse inquérito, lá o depoimento dela, e eu não sei o que foi dito. O mais chocante desse caso, além de você e os outros 6 terem passado pelo que vocês passaram, existem 2 corpos que você não sabe nem quem são, nem o que aconteceu, nem se tem que não tem solução, ficou tentando achar uma solução absurda, midiática, e não se investigou nada. Sabe o que eu acho, Beto, interessante? É que os corpos dessas crianças, né, de acordo com a polícia específica, a científica, ela verificou que esses cortes nas crianças, as crianças não têm cabeça, não acharam a cabeça até hoje. Eles verificaram que esses cortes que foram feitos, eles eram minuciosamente precisos. Sim. Eram cortes feitos com bisturi, eram cortes de quem fez os cortes nessas crianças, sabia o que estava fazendo. Tá? Então, eu acredito, eu não tenho como provar isso, que esse delegado armou a situação desde antes de setembro, com alguém, porque ele tem por trás dele a igreja da cidade de São Leopoldo, na qual ele fazia parte lá da igreja dos cristãos lá Não sei se estou não sei. Me prevalecendo de algo correto. Ele era numa igreja, tinha um pastor. Então eu acho que tem mais gente por trás dele, porque organizou isso, porque os cortes dessas crianças eram precisos. Eu acho que esses corpos eles foram, de alguma forma, doados, né, para uma faculdade ou para algo relacionado à medicina, para estudar esses corpos, porque esses corpos eles não estavam se decompondo. O que é muito o que pode acontecer. Parecia que estava um formol nesses corpos. Até no livro do Dr. Marco Merria tem essas fotos. Sim, eu até falei isso no comentado, que podia ser, inclusive, que essas crianças não estivessem sendo procuradas, porque a mãe e o pai nem sabem que elas estão desaparecidas, uma vez que elas podem ter morrido e os cadáveres foram tirados, e isso acontece. Isso acontece no Brasil. Eu acho que ele armou toda essa situação para isso. Ele armou, ele é cúmplice nisso, ele orquestrou tudo isso, sabe? Agora, não tem mais como saber, que desvirtuou todas as provas, todos os caminhos, não tem mais o que fazer. Quem pegar esse caso não tem o que fazer. E ele está aí, está solto, está ganhando 38 mil reais por mês, aposentado, não aconteceu nada com ele. Ele foi preso. Não foi preso. Ele ficou em prisão domiciliar, agora nem sei onde é que anda. Estava esperando a assinatura do governador, para ver se o governador ia assinar para ele mandar ele embora da corporação. Eu acho que isso não aconteceu. Aí ele perderia a aposentadoria.
Pedaria aposentado, mas ele está ganhando 38 mil reais por mês. Morando em Itapema, Santa Catarina, que já me disseram que ele está em Itapema, Santa Catarina, um bom apartamento, à frente do mar. E aí? E eu virei estatística, eu não ganho nem por cigarro. Os juízes estão me boicotando de tudo quanto é jeito, a mídia me boicotando de tudo quanto é jeito. Não houve retratação de ninguém, nem da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, nem do chefe de polícia, que foi o primeiro a abraçar a causa, chefe de polícia da época, e continua até hoje como chefe de polícia. Sabe? Eles não estão nem aí, o sistema não está nem aí para mim ou para os outros. Tentaram me matar 2 vezes. 2 vezes na entrada do meu sítio tentaram me matar. Até o carro que eu tinha lá, as balas ficou no carro, lá no capô do carro lá. Eu vendi o carro. Isso aí ninguém vê nada. O meu risco de vida ele é iminente, porque eu nunca sei se é alguém mandado pelo delegado no meu portão, se é alguém de alguma facção que saiu um salve para me matar. Sabe? Então eu vivo em constante prisão, câmeras, cães, arma. Eu não posso fazer nada público, eu não posso fazer uma festa de religião na minha casa, porque eu não sei quem vai entrar, pode me executar. Você perdeu seus clientes? E ninguém não está nem aí, Beto. Por quê? Porque não é com eles, entendeu? Eles não querem sujar o nome da polícia. O judiciário não quer me dar os ganhos de causas porque acham que vão concordar que a polícia errou. Não, se a polícia errou, o que ela pode fazer? Errou, tem que pagar por isso. Não, é nítido que a polícia errou, mas ao menos se retratar. Eu concordo. Fazer uma nota de retratação, pedido de desculpa. Foi tão bom me acusar, foi tão bom me botar numa cadeia. Por que não seria bom eles se retratarem? Silvio, o caso Evandro, eles foram inocentados o ano passado e ainda estão passando perrengue para isso acontecer. É de 92. O próprio sistema, ele se protege. Esse é um problema. Você perdeu seus clientes? Sim, eu perdi tudo. Tudo. Perdi. Só de advogado, na época, eu gastei 150 mil reais. Eu perdi tudo. Eu perdi carro, eu perdi dignidade, eu perdi cliente, não tinha mais condições de trabalhar. Psicologicamente, a gente ficou abalado, porque isso é uma coisa que é constante até o dia de hoje, porque eu não vejo solução para nada. Sabe? Foi uma perseguição religiosa que não foi colocado isso nem na mídia, não foi colocado nem no processo contra o delegado, sabe? Contra a corregedoria não acusou ele nem de perseguição religiosa, acusou ele simplesmente dele ter falsificado documentos. Entendeu? Houve uma perseguição religiosa, houve maus tratos, cárcere privado, porque a polícia me manteve em cárcere privado, dentro da cadeia, 7 dias sem banho, sem luz solar, sem nada. Péssima comida, péssimo atendimento. Trataram como cachorro. Você quando saiu da cadeia e entendeu que você estaria sendo libertado, inclusive inocentado, não sei se naquele mesmo momento, mas pelo menos tirado como autor de um crime bárbaro, você teve... Qual foi o misto de emoções? De alegria, de medo? As pessoas te abraçaram concordando que você não fez nada? Como foi isso? Foi muito estranho. Foi muito estranho, porque... Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com uma vassoura na mão, varrendo a cela, onde eu estava preso, varrendo uma cela, e em frente à minha cela tinha um senhor, que eu não lembro o nome dele, tinha um rádio, ele escutava um rádio na Rádio Gaúcha, naquele momento. E ele me chamou, olha só, estão falando de ti aqui na Rádio Gaúcha, e eu atravessei o corredor, que dava 2 metros, atravessei, entrei na cela, e aí o locutor falando lá que deu uma reviravolta no caso das crianças esquartejadas em Novo Hamburgo, uma reviravolta muito grande, que os acusados estavam soltos, já estavam na rua, e que o delegado tinha forjado provas que era tudo uma mentira, tudo uma montagem do delegado. A cadeia parecia que era um jogo entre o São Paulo e Corinthians, e o São Paulo tinha feito um gol, a torcida toda comemorando, a própria cadeia comemorando aquela notícia de que tudo que
de que tudo que estavam me acusando era uma farsa, era uma mentira. E aquele momento, ele foi único. Tá? Eu pude captar aquele momento, absorver aquele momento único na minha vida, porque eu sabia que eu estava falando a verdade e eu estava provando, aquela notícia estava provando que tudo aquilo que eu disse naquele tempo todo dentro, dentro do sistema penitenciário era verdade. Mas que doido, você ficou sabendo pela alegria, rádio. Eu chorava de emoção, eu chorava de alegria, e aí começou a repercutir aquilo. Só que aí já tinha noticiado que eu estava na rua, mas eu não estava na rua 2 dias. Então, eu estava preso ainda. Então, isso que é o mais doido, porque você ficou sabendo que teve reviravolta, que você não era mais olhado como culpado dentro da cadeia. O certo seria você ter sido a primeira pessoa a descobrir isso e ter te tirado. Quanto tempo você ficou na cadeia ainda esperando sair? Eu saí naquela noite. Foi de tarde, foi lá para umas 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, isso. E eu saí, se eu não me engano, eram umas 10 da noite. Aí eu imaginei assim, né? Até o diretor da cadeia veio, me pediu para falar comigo, eu desci para falar com ele. E aí ele pegou e disse: olha, tem que ter cuidado, não sair agora, né? Tu tem que abrir o olho, porque vai ter muita imprensa, vai ter muito repórter. Eu disse: não, tranquilo quanto a isso, né? Ele fala bem aí do sistema penitenciário. Eu disse: não, eu vou falar o que eu acho que eu devo falar. Né? Mas assim, desde já eu lhe agradeço, que era a Brigada Militar que estava fazendo a segurança de todo o presídio. Aquele presídio ali era a Brigada Militar, não era a SUSEP, a Brigada Militar, e eu disse: olha, com certeza, eu fui muito bem tratado por vocês, policiais, eu fui muito bem tratado pela Brigada Militar. Né? Eu vou falar o que é verdade. Quando eu saí, eram 10 horas da noite, eu tinha uma... Eu começo a rir porque, assim, dentro da desgraça, eu consegui achar um pouco de alegria também, porque era um momento único. Eu estava saindo da cadeia, do presídio, eu estava provando a minha inocência no que eu disse ali dentro para eles. Aí começava uma nova etapa de eu provar na rua de que eu era inocente e começar a buscar os culpados para penalizar eles judicialmente, espiritualmente, tá? E aí... quando eu saí na porta do presídio para a rua, eu tinha um pouquinho de dinheiro, eu deixei um pouquinho que eu tinha de dinheiro, eu deixei para os guri que estavam na cela, Guizália, com vocês aí, ó, para vocês comprar uma Coca-Cola para vocês aí. E a minha saída foi uma emoção muito grande, porque era um monte de gente querendo me abraçar no corredor, sabe? Até eu chegar na saída, querendo me abraçar, dizendo: cara, sorte para ti, sucesso, e a gente se vê lá fora, sabe? Tipo de coisa assim, sabe? E quando eu saí do presídio, só estava o meu advogado, não tinha ninguém, não tinha mídia para publicar que eu estava saindo, não tinha mídia para dizer que houve um equívoco, olha, desculpa, não tinha nada, não tinha ninguém. Só estava o meu advogado, o doutor Marco Merria, estava a bancada junto, estava ele, mais 2 advogados junto, que foi que me levaram para casa. Na hora que eu cheguei em casa, a minha esposa estava me esperando, eufórica, sabe? E aquela emoção de chegar em casa, de tu abraçar tua mulher, sabe? Tomar um banho, de comer uma comida especial, isso foi muito bacana, foi muito legal. Mas ninguém da imprensa te ligou, ninguém da polícia te ligou, ninguém tentou falar com você? Para você contar a sua história. Ninguém. Até... Aí depois, o meu advogado que marcou umas entrevistas, tudo, com algumas redes de televisão, mas só para perguntar o que tu está me perguntando hoje, o que houve, como é que foi lá dentro, mas assim, não deram muita moral, não. Que loucura. Você encontrou de novo com os outros 6, vocês são 7 no total, com os outros 6 inocentes? Eu encontrei só com um deles, o tal de Paulo Naibert. Eu encontrei com um deles numa entrevista para uma revista Veja, uns 15 dias depois, 10 dias depois, uma coisa assim, uma revista aí, a Veja, ou Isto É. Mas vocês não têm Vocês não têm um processo conjunto de todos vocês? Ou cada um está processando o Estado? Não, cada um por si, cada um está com o seu processo. Eu não sei deles ali se estão processando ou não. Nunca mais vi esse pessoal, entendeu? Nunca mais vi eles nem na mídia, não vi eles em lugar nenhum. Nem notícia deles eu sei. Nem o delegado que viu, que é o delegado que saiu de férias e voltou e viu
toda a baderna que esse senhor tinha proposto, tinha feito, inclusive com a polícia gaúcha, inclusive com a polícia dele, nem esse delegado que teve a hombridade de perceber o erro do trabalho policial e arrumar, nem esse delegado te ligou, ninguém te ligou. O delegado Baggio foi um anjo que entrou na minha vida, ou de certa forma, a espiritualidade que compõe a minha vida fez ele enxergar, de alguma forma, aquele fio, aquela agulha no palheiro, sabe? Para poder puxar aquele fio ali e começar a desmembrar tudo isso e pegar as armações do delegado Moacir Firmino. O delegado Roberto Baggio é uma pessoa muito especial. Eu conheci ele uns 3, 4 dias depois que eu saí da cadeia. Eu fui lá buscar os pertences particulares meus, que eles pegaram na minha casa. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele, né? Agradecer ao mesmo tempo também pelo trabalho que ele fez, né? Se não fosse por ele e pela expertise dele como profissional correto, justo, né? Maçom, como ele é, né? Como nós somos, né? Somos maçons e nos identificamos nisso. Eu estaria preso, eu acho que eu estaria morto hoje. A minha sorte, Beto, que esse delegado Moacir Firmino foi um imbecil ao cubo, tá? Ao cubo, porque ele podia ter pego as raspas do corpo dessas crianças ou o sangue dessas crianças e ter colocado no meu altar. Aí eu tava ferrado. Eu tava morto plantar provas ele podia mesmo. Ele fez tudo. Ele podia ter feito isso, ele não fez isso. Ele estava tão deslumbrado que ele não conseguiu nem plantar a prova, que foi a minha sorte. Fica arrogante. O narcisista sempre fica arrogante, né? Aí ele só se olha, ele acha que já está com o jogo ganho e não precisa fazer mais nada. Isso dá trabalho também. Isso que você está falando dá trabalho. Isso que você está falando precisa ser inteligente e tal. E também a própria testemunha mentirosa dele caiu por terra. Ela é que entrega, né, também. Ele tinha forjado tudo em torno de uma testemunha que não viu nada. Era muito frágil. Tudo que ele inventou era muito frágil. É muito frágil, mas estava todo mundo acreditando nisso. Claro, porque era uma boa história. A história, de novo eu te falo, se eu ponho o diabo, isso, aquilo, tudo fica factível. O sítio, você ainda tem o sítio hoje? Tenho, resido nele, moro nele. Onde você está agora? Onde eu estou agora. Esse templo aqui é tudo novo, né? Ele tinha quebrado tudo, a polícia quebrou tudo. O Firmino, né? A equipe do Firmino quebrou. Eu reformei tudo reformado, tudo novo, com muito custo. Estou tentando voltar a trabalhar lentamente, devagar, né? Não posso apressar as coisas. As pessoas, elas, quando associam o meu nome e procuram na internet para ver a confiabilidade, transparência do meu trabalho do tempo, eles se deparam com mais de 5.000 notícias sobre minha prisão, sobre a acusação que fizeram, e nem todos têm o conhecimento, o entendimento de ver que aquilo ali foi uma armação. Que já passou. Mas eu acho que hoje, eu acho que hoje, se você googar o seu nome, uma das primeiras coisas que aparecem são o caso comentado em entrevista com o seu advogado. É uma das primeiras coisas que aparece. Se não for a primeira. Eu não sei, porque eu nunca mais procurei nada sobre isso. Assim, que é bom, porque eu espero que as pessoas vejam a história real. Silvio, você tem clientes hoje? Você falou que está voltando, você perdeu os de trás, mas você está conseguindo voltar com a sua espiritualidade? Você ficou, juntando mais uma pergunta, você ficou bravo com a sua espiritualidade, com tudo que aconteceu com você? Você ficou de mal? Porque tem gente que às vezes fica bravo com a sua própria espiritualidade que te colocou no caldeirão do inferno, de fato. Dito isso, também já emendando, você hoje já consegue trabalhar de novo? Já está tendo os outros novos clientes? Em momento algum eu fiquei brabo com minha espiritualidade, Beto, porque eu sempre soube o que eu tenho, a forma como eu trabalhei, a forma como eu sempre conduzi as minhas ritualísticas dentro da minha filosofia religiosa. Então eu nunca fiquei contra eles em momento algum. Até muito pelo contrário, eles estavam presentes comigo, dois guardiões meus presentes 24 horas comigo na cadeia, preso.
Era metade eles e metade eu o tempo todo, sabe? Que me ajudaram a me proteger. O restante dos guardiões, eles correram para que, como eu estava preso lá dentro, não tinha acesso à informação para mim poder me defender, eu só recebia informação através da mídia, eu não tinha como rebater aquilo ali. Então, eu pedia para a espiritualidade correr e arrumar artifícios e provas, ou arrumar uma maneira de alguém se manifestar em minha defesa e provar que eu era inocente. Então, isso tudo aconteceu, a minha proteção lá dentro e o desenrolar das situações ali fora, tá? Hoje, é claro, eu perdi muitas amizades. Digamos que eu tinha um rol de 100% de amizades aonde eu ia. Hoje, eu devo ter 0,1% das amizades. Porque pessoas que eram meus amigos, que frequentavam a minha casa, viraram as costas para mim. Então, quando eu voltei, eu usei como artifício, né, como desculpa para mandar eles embora da minha vida. Então, hoje, se eu abrir a mão, hoje eu não tenho muitos amigos. Dá para contar os que ficaram. Os novos que apareceram, a gente está construindo ainda uma relação de amizade. A nível de cliente, eu perdi os meus melhores clientes que eu tinha no mundo inteiro, porque as pessoas ficaram com medo de ser associadas de alguma forma, através de uma investigação ou de um monitoramento, ser associadas a um magista, a um bruxo no Brasil, no Rio Grande do Sul, que matava a criança. Então, elas saíram da minha vida, eu perdi esses clientes. Os que estão vindo hoje novos são pessoas de mente aberta, que entendem que realmente eu não tenho nada a ver com o ocorrido, que fui inocentado, e é fato. E tem outros que, quando vêem as notícias, eles não conseguem ter esse entendimento. Tá? Que acham que eu sou culpado, acham que eu usei a magia para me livrar dessas acusações, sabe? E não querem se expor a isso, não querem se unir, resolver o problema deles para não ser associados. Então é um mix de loucura, um mix de coisas muito doidas que acontece hoje em dia, baseado em tudo que aconteceu em 2017. Como eu disse para ti, a minha segurança, o judiciário hoje não quer saber de me dar ganho de causa, sabe? As pessoas têm medo de me procurar. Os próprios vizinhos aqui passam pelo meu portão aqui e fazem chacotas. Ali, o mestre de magia ali, ele burlou a polícia aí, está aí livre aí. Sabe? Então tem gente que acredita que, na verdade, você é culpado. Exatamente. Que você fez magia para enganar a polícia. Sem contar que a minha casa virou um centro turístico, né? Virou um centro turístico, porque o que ocorreu aqui foi notícia no mundo inteiro. Diz que saiu até na capa do New York Times, essa minha prisão, essa notícia, sabe? É notícia do mundo inteiro. Então, as pessoas olham para mim e não me falam nada. Mas eu sei que elas estão olhando, sabem quem eu sou, sabe? E, de certa forma, não se aproximam muito de mim. Tem medo. Mas eu não sou do mal, gente. Eu não sou do mal. Sim. Sabe? Eu não sou do mal. Eu tenho uma espiritualidade que eu trabalho e eu ajudo as pessoas através dela. Funciona. Resolve. Sabe? É isso que as pessoas têm que entender, sabe, Beto? Entendi. E tomara que sabe que é o seguinte, Beto, eu estou escrevendo um livro com uma parceria com a Manu Zanoli, daí de São Paulo. Nós estamos escrevendo um livro sobre tudo o que aconteceu. Já estamos em 300 páginas desse livro aí. Muito bem. E estamos vendo como é que nós vamos fazer. Ainda continuamos escrevendo. Agora estamos na prática, na parte de edição, na parte de fotos, de imagens, de relatos, que vai retratar o que aconteceu dentro do presídio. Dentro do presídio, dentro da cadeia, como é que foi o dia a dia, as horas, as pessoas, os personagens, né? E que nós vamos colocar também um pouco da parte técnica, jurídica, do que aconteceu, explicando como se formou tudo isso. Então é um mix de informações que está saindo do forno aí
eu e a Manu Zanoli, de São Paulo, estamos escrevendo esse livro. Eu quero ter o prazer de mandar um para você, para tua Por equipe, favor. para vocês terem um entendimento, né? Porque é a única forma que eu estou tendo de sobreviver a esse caos judiciário que causaram na minha vida, né? Esse caos aí da lei, a lei do nosso país. Vocês, me mande, por favor, o livro. Você está processando o Estado, a polícia, os meios de comunicação. Você ganhou algum ou perdeu todos até agora? Eu estou processando os veículos de comunicação, principalmente aqueles veículos de comunicação que foram tendenciosos na época, né, que ganharam muito dinheiro com a minha desgraça, que a minha prisão, o processo, o inquérito era sigiloso, só que o jornal, a mídia tinha acesso a isso. Por quê? Porque o delegado passava para eles, sabe? Então eles tinham acesso à informação, meus advogados não tinham acesso. Você tem certeza que você tem como provar que o delegado passava? Sim. Porque o jornalista, ele é o trabalho dele. Se ele conseguiu... Não, as fontes são secretas. A obrigação do jornalista é ele dar a notícia, ele Sim. informar. Agora, no momento que ele gera opinião, ele forma uma opinião sobre o caso, ele está sendo tendencioso. Ele escolheu um lado. Então, se ele escolhe um lado, ele tem que responder pelo lado que ele escolheu. Não é verdade? Então, assim, é claro, eu concordo que a fonte, nós temos a fonte primária, a fonte secundária, tá? Eles tinham a fonte primária. Dali da fonte primária, eles criavam outras situações. Eles procuraram famílias minhas no interior do estado, na porta das famílias, da minha avó, dos idosos lá, para querer dar entrevista para quem eu era, como é que eu era como criança, e publicaram isso numa capa em 2 páginas de jornal, um jornal dominical da Zero Hora aqui do estado do Rio Grande do Sul, do Grupo RBS. Quem eu era, me botaram até como ex-garçom, de ex-garçom a executor de criança. Então eles fizeram um perfil meu, então eles foram tendenciosos, que eles foram buscar informação minha e criaram uma maquiagem para vender jornal, para vender publicidade, para vender assinaturas. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, porque eu fiquei curioso, a sua ex-mulher, você nunca mais conversou com ela? Você nunca perguntou para ela se ela estava envolvida? Nunca mais vi. Nunca mais vi, não sei até hoje se está envolvido ou não tenho provas, né, para dizer sobre isso. Mas é mais assim, por curiosidade, se você teria conversado com ela. O delegado, se ele quisesse, o delegado que te pôs na cadeia, se ele quisesse conversar com você, você aceitaria? Olha, eu não sei qual seria a minha reação, realmente eu não sei qual seria a minha reação. Se ele te mandasse o pedido de perdão, você perdoaria? Eu, como religioso, eu perdoaria, como religioso. Porque o humano, ele está apto a errar, né? Em uma fala, como eu fiz agora nesse momento contigo, e em alguns atos também o ser humano, ele é falho. Mas assim, eu como ser humano falando, eu não perdoaria ele, porque ele, além de causar uma reviravolta na minha vida, ele colocou a minha família em risco. Então, eu como homem, eu não perdoaria ele, mas como religioso, eu perdoaria, porque nós seres humanos, estamos sujeitos a falhas. Tá. Eu espero que o canal esteja te ajudando a mostrar para as pessoas que você é um inocente, que foi um inocente útil para um grupo de pessoas erradas para fazer o mal em cima de um crime que tem que se ver qual foi esse crime. E que o canal está aberto aqui para quando você tiver novidades, me mande o livro, eu quero ler. Quando você tiver mais resultados dos processos, nos avise, a gente faz uma nova conversa. E desejo de verdade que você consiga... Ainda é tudo muito recente, faz o quê? 18, 19, 20, 21, 3, 4 anos com uma Covid no meio. Então, que você consiga se resgatar e você consiga conquistar tudo isso que você tem de direito, realmente, que é, no mínimo, uma retratação do Estado, do governo federal. Na verdade, do governo federal, não, do governo estadual do Rio Grande do Sul. Estadual, que já começou errado, o Estado não processei. Entendeu? Porque eu já perdi no processo contra o delegado,
Os embargadores não me deram. Todos os outros processos eu estou perdendo. Os indenizatórios, sabe? Eu estou perdendo. Então, assim, eu não quero ficar rico, eu não quero viver de mas processo. você precisa ter de volta o dinheiro que você perdeu. No mínimo. Eu quero uma reparação, porque eles quebraram toda a minha casa, eles quebraram todo o meu cofre. Me faltou um monte de peças particulares minhas, sumiram, o computador quebrou. E quanto custa um dia na cadeia de uma pessoa inocente? Quanto custa a sua casa sendo revirada? Quanto custa você perder clientes? Quanto custa mexer na sua vida profissional? Isso tudo aconteceu. Isso é seu direito, perdi muito certeza. Cliente. Eu recomecei do zero, tudo de novo, Beto. Eu comecei do zero, tudo de novo, sabe? Sim. E eu não estou aqui me vitimizando também, eu estou esclarecendo o que aconteceu. Sim. Né? Que é o mais importante aqui para as pessoas te conhecerem a sua voz também aqui. Porque o vídeo está meio ruim, mas o áudio está dando para ouvir. Colocar ali o endereço, se quiser colocar o endereço do meu site aí também, pode colocar a divulgação, estou à disposição. A gente está colocando o seu Instagram, para as pessoas poderem te procurar também. Silvio, muito obrigado, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Fica aberto novamente aqui, te falo o canal e espero o seu livro. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa alguma coisa. Imagina, não tem desculpa de nada, foi ótimo. Muito obrigado. Boa vida, boa luz para todos nós. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.